Esse é um Ancapso e nós vamos falar agora sobre a questão do deputado Hélio Lopes, que está lá na Praça dos Três Poderes e agora teve uma decisão do Alexandre de Moraes, meu amigo, mandando desocupar a praça. Não pode protestar contra o STF, é crime! Olha o que eu falo para vocês, meu amigo, olha o absurdo da ditadura que a gente está vivendo. É sempre o mesmo ciclo do ditador. O ditador, ele sabe que ele está exagerando nas ordens que ele está dando, ele sabe que ele está indo além do direito jusnatural, do direito que a sociedade como um todo entende como algo razoável, e aí ele começa a entender qualquer crítica como um ataque, e aí começa a responder tentando criminalizar esse tipo de coisa. Cara, olha o absurdo dessa decisão aqui do Alexandre de Moraes. Vamos falar sobre isso. Essa notícia foi sugerida por Xandão Potter e a Ordem Ilegal. Não gosto do Mickey, acho o Pateta bobo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Olha só, mandado de intimação. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, relator do processo, não sei o que lá, diante do exposto no artigo 21 do RI-STF, repara, ele está agindo com base no mesmo regulamento do STF que originou a lei o inquérito das fake news. Lembra aquele inquérito que, em tese, tem a ver com as dependências do STF? Olha só, a Praça dos Três Poderes não é dependência do STF. A Praça dos Três Poderes é um lugar público, inclusive um lugar de protesto muito comum. É isso que é uma democracia. Democracia tem protesto. Olha lá na Ucrânia, cara, na Ucrânia, no meio de uma guerra, o pessoal estava protestando porque teve uma medida do Zelensky lá, que foi aprovada no Congresso, que o pessoal não gostou. O pessoal foi para a praça protestar e foi todo mundo protestar e o Zelensky voltou atrás e resolveu o problema. E tem que ser isso mesmo, pô. Só que no Brasil, que o ditador do Brasil, o Alexandre de Moraes, que acha que qualquer crítica a ele é um ataque, é crime, estão atacando as instituições, não, é uma coisa pacífica. O Hélio Lopes está lá, montou uma barraca na Praça dos Três Poderes. Onde é que esse pessoal está preocupado? Qual é a preocupação dessa turma? O que esse pessoal está achando que é tão prejudicial assim? Um cara com uma Bíblia e a Constituição brasileira, ele com a boca fechada, não está falando nada. Por que esse pessoal acha que isso é tão crítico, né? Aqui, ó. Diante de todo exposto no tempo... Que exposto? Não teve nada exposto. Aqui já começou o mandato de estimação diante do exposto. Ou seja, ele não quer nem saber de porra nenhuma. Ele já dá ordem, né? Defiro integralmente os pedidos da PGR no sentido de remoção imediata e proibição de acesso e permanência dos deputados fulano de tal. Caramba, bicho. Isso aqui tem uma vibe de período militar, cara. Esse negócio de proibir deputado e não sei o que lá. Por quê? Eles estão atacando alguém? Eles estão atropelando as pessoas? Eles estão batendo nas pessoas? Não, eles estão ali na Praça dos Três Poderes, lá, só parados, fazendo um protesto. Absolutamente ninguém está sendo ferido, ninguém está sendo ameaçado. Eles deixaram muito claro que não vão invadir STF, não vão invadir ninguém, que é uma coisa pacífica. Aqui, ó, deputados federais Hélio Lopes, Sóstenes Cavalcantes, Cabo Gilberto Silva, Coronel Crisóstomo e Rodrigo Dazaeli, assim como qualquer outro indivíduo que se encontre em frente ao STF participando de possível prática criminosa. Não, porque agora você ficar parado em frente ao STF é uma prática criminosa, não pode. Olha que absurdo é esse você ficar parado em frente ao STF. Onde já se viu esse tipo de coisa? Toma cuidado, se um dia você for em Brasília e quiser tirar uma foto em frente ao STF, ficar parado ali, ó, é uma prática possivelmente criminosa. Eles podem entender isso como você está atacando o STF, né? Prisão em flagrante com base na prática de resistência ou desobediência à autoridade pública, a fim de... Caramba, bicho. Eu vou te falar um negócio. Cara, talvez pro leigo vocês não saibam o que significa isso daqui. Mas, cara, isso daqui é típico de ditadura. Durante anos se buscou acabar com essa prática de desobediência, resistência, crime de desobediência. Que mané crime de desobediência, cara? Se tem a lei, o crime é você romper a lei. Ah, mas porque o guarda falou um negócio com você, você não obedeceu o guarda, então tem que ser crime de desobediência. Meu amigo, o Brasil levou décadas
para acabar com essa porcaria dessa idiotice que é crime de desobediência. Ninguém deve obediência a ninguém, meu amigo. Ou você deve obediência à lei, em tese, né? Se você está desrespeitando a lei é uma coisa, mas se você não está desrespeitando lei nenhuma, o policial mandou você fazer alguma coisa, crime de desobediência policial não existe, meu amigo. Não existe isso. Se não é ilegal o que você está fazendo, você pode desobedecer ao policial. O policial não é um ser iluminado, capaz de achar que você tem que fazer uma coisa que ele queira que você faça. Não, ele não é o seu mestre de sadomasoquismo lá que quer fazer você fazer alguma coisa. Não, não é isso. Ele só pode mandar você fazer coisas contra a lei. Se você está rompendo a lei, não precisa falar em desobediência. Você está cometendo um crime, você está desobedecendo a lei, você está fazendo um ato ilícito. Agora, se o crime de desobediência nunca fez sentido, depois de décadas, o pessoal tinha aposentado isso. Sabe o que o Alexandre de Moraes está fazendo agora? Está revivendo o crime de desobediência. De novo, caramba, como é que esse pessoal não percebe, cara? É a mesma coisa da porcaria da época dos militares. Era a mesma bosta pelo mesmo motivo, porque os idiotas dos milico achavam que estava sendo crítica, que qualquer crítica é um ataque, então temos que bater nesse pessoal, temos que proibir esse pessoal e não sei o que lá. E o STF está fazendo a exata mesma merda, né? De novo, cara, a Lei de Segurança Nacional, era uma coisa vergonhosa. Ninguém tinha coragem de tocar na Lei de Segurança Nacional, advogados, promotores, juízes, todo mundo tinha vergonha disso, porque era um resquício da ditadura. Agora vai ver, todas essas ações do Alexandre de Moraes é com base nos artigos da Lei de Segurança Nacional. Ah, tudo bem, eles acabaram com a lei, mas pegaram os artigos todos e botaram no Código Penal, o que é a mesma bosta. Eu avisei isso na época. Era a mesma bosta. Eles não estão, ao contrário de acabar com a lei, eles estão perpetuando a Lei de Segurança Nacional. É muito pior no final das contas, né? Então, um absurdo esse tipo de coisa aqui. Prisão em flagrante com base na prática de resistência ou desobediência. Caramba, bicho. Isso é coisa de ditadura, cara. Crime de desobediência é coisa de ditadura. Ou você está cometendo um crime ou um ato ilícito porque está contra a lei, ou então não tem desobediência nenhuma. Ah, porque o guarda te mandou sair. Pô, o guarda te mandou sair, foda-se o guarda, porra. Se não é contra a lei o que você está fazendo, o guarda que vai lá resolver o problema dele com as negas dele lá. Não tem nada que você parar de fazer o que você está fazendo. Esse crime de desobediência é um absurdo, é coisa de ditador, cara. A fim de garantir a efetividade das probabilidades e preservação da ordem pública na hipótese de resistência de indivíduos que, mesmo após intimados, insistirem em permanecer na via pública em manifestação de oposição à ordem, cara. Manifestação de oposição à... Não é possível, cara. Eu me recuso a acreditar que a senhora Miriam Leitão, que o pessoal que foi alvo da ditadura em 64, a ditadura dos militares, não está percebendo o tom das frases que são usadas aqui. Cara, não é possível, bicho. É oposição à ordem. Não, porque você está comprometendo a ordem. A ordem das coisas está sendo comprometida porque você está protestando. Porque o Hélio, né, o Hélio Lopes, montou uma barraca e ficou lá na Praça dos Três Poderes. Qual é o problema disso? O que tem de mais nisso daí? No entanto, não, está causando tumulto, está afetando a ordem. Cara, é o mesmo palavreado que os militares usavam para perseguir as pessoas da esquerda. Não é possível que esse pessoal esteja fazendo isso e não esteja percebendo. O mais provável é que eles sabem que estão fazendo exatamente isso e querem fazer isso. Eles querem implementar a ditadura da esquerda. É a única alternativa. Notificar a Polícia Federal, o Distrito Federal e a Polícia Federal para imediato cumprimento da medida, compelindo especialmente a Polícia Militar do Distrito Federal, a adoção de todas as providências necessárias para efetivar a remoção dos referidos indivíduos do local. A remoção deve ser realizada imediatamente em caps lock. Determino ainda que o governador do Distrito Federal esteja pessoalmente intimado com a determinação de não permitir nenhum novo acampamento na Praça dos Três Poderes após o cumprimento da presente decisão. Olha só o que o cara está falando aqui. Não pode ter protesto, não pode. Protestar é proibido. Pois é, meu amigo. Infelizmente, a gente levou 20 anos para se livrar da ditadura militar brasileira, caímos na ditadura judiciária. E o pessoal está obedecendo, tá? Infelizmente, eu acho que vão acabar tirando o pessoal de lá, estão tirando na força aqui.
cercaram toda a área lá da Praça dos Três Poderes, e é um ato pacífico comparado pela Constituição, não infringimos lei nenhuma, estamos em silêncio com a Bíblia e a Constituição nas mãos. Sabe o que isso lembra, cara? Lembra os russos que estavam protestando contra a guerra no início da luta, né? Quando a Rússia invadiu a Ucrânia. Um monte de russo começou a protestar contra a guerra. O Putin proibiu. Aí o que o pessoal começou a fazer? Pegava cartaz em branco, botava cartaz em branco assim, não falava nada no cartaz em branco. Todo mundo sabia que estavam protestando contra a guerra, né? O Putin prendeu do mesmo jeito. O Xi Jinping fez isso também. O Xi Jinping lá na China é a mesma coisa. Cartaz em branco é crime, porque não pode protestar. É contra a ordem. A ordem está sendo violada. Não, porque então a ordem das coisas é aquela que o Alexandre de Moraes determina, evidentemente, porque ele é o senhor do universo. É o cara que determina o que é ordem e o que não é ordem. E daí é isso que está acontecendo, meu amigo. É realmente uma coisa apavorante isso. Estamos numa ditadura. O que está acontecendo é ato típico de ditadura. Não tem como declarar de outra forma. Aqui, ó, e botaram bloqueadores de celular para o pessoal não poder transmitir as informações, que os deputados que estão lá na Praça dos Três Poderes não poderem transmitir os dados para fora, né? É uma coisa realmente, eu tô ficando curioso como é que isso vai acabar, cara. Porque não tem como acabar bem esse tipo de coisa. Não tem como acabar bem. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.